Palavra de vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa do Senhor Jesus. O evangelho que nos é oferecido se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. No primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou o que ides conversando. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras. Nossos sumos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Sim, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Voltaram de madrugada do túmulo, dizendo que não encontraram o corpo dele. E diziam que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E começou a lhe explicar as Escrituras. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem. Quando Jesus entrou para ficar com eles, eles serviram pão e vinho ao Senhor. Jesus abençoou o pão, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Amigo ouvinte, estamos diante de um texto clássico quando se trata da ressurreição do Senhor Jesus. O evangelho conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús apenas conhecemos o nome de um deles, Cleofas. O outro não sabemos. Mas o relato nos diz que estavam tristes, sem esperança, desconfiados e achando que caíram no conto do vigário. Sim, um vigarista apareceu-lhes dizendo ser o Messias, o Filho de Deus. Contou-lhes muitas histórias. Garantiu que seria morto e que ao 3º dia ressuscitaria. Mas o fato era que já estava findando o 3º dia da sua morte e nada dele aparecer. Já estavam os 2 desconfiados, que caíram mesmo com seus parceiros que ficaram em Jerusalém no conto do vigário. Mas que, de repente, apareceu entre os 2 um caminhante estranho e começou-lhes a explicar as Escrituras. Eles o ouviam atentamente e admirados. Convidaram aquele estranho para pernoitar em sua casa e lhe ofereceram pão e vinho, pois era costume dos judeus comer pão e tomar vinho na ceia da noite. O desconhecido abençoou os alimentos e os consagrou. Ali aconteceu a primeira missa após a ressurreição de Jesus. Os olhos dos discípulos se abriram e eles enxergaram o Mestre ressuscitado. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Amigo ouvinte,
Como somos felizes em termos recebido como herança a Santa Missa. Por ela, nós nos encontramos com o ressuscitado todas as vezes que vamos à celebração. Lá nos é revelada as Escrituras. E Jesus se revela na Eucaristia. Na missa nos transformamos em discípulos e missionários, pois o nosso coração, ao recebê-lo no pão da palavra e no pão eucarístico, arde de amor por ele. E depois da missa, da porta da igreja para fora, nos tornamos seus missionários, anunciadores da sua feliz ressurreição. De segunda a sexta, às 5h50 da manhã, ouça na Excelsior Recôncavo a mensagem de nosso pastor no programa Oração por um Dia Feliz, com Dom Antônio Tourinho Neto, bispo da Diocese de Cruz das Almas.